Bom, nós vamos iniciar agora o vídeo 2. Nós vamos detalhar o procedimento da iodoterapia no carcinoma diferenciado de tireoide. Posteriormente, nós vamos ter o vídeo 3, onde a gente vai discutir os casos clínicos, que vai dar basicamente o embasamento daquilo que a gente viu no vídeo 1, né? Bom, não é função do profissional de medicina nuclear solicitar a iodoterapia. Esse papel cabe ao profissional que acompanha o paciente, que geralmente ou é um cirurgião de cabeça e pescoço ou é um endocrinologista. Se o cirurgião ou o endocrinologista não indicar, né, nenhum procedimento de medicina nuclear, nós, da medicina nuclear, nem vamos saber que esse paciente existe, né? Muitas vezes ele pode aparecer na clínica, realizar exclusivamente uma PCI diagnóstica, a gente emite o laudo e ele retorna ao profissional médico e a vida continua. No entanto, se houver a intenção do profissional que acompanha o paciente, seja ele endocrinologista, seja ele um cirurgião de cabeça e pescoço, sobre a necessidade ou não de se fazer a iodoterapia, a gente marca uma consulta e tudo inicia-se com uma consulta, né, com o paciente, né? Qual a finalidade dessa consulta, né? Bom, primeiro, remover mitos, né? Mitos de radiação, existe muito mito em cima disso, né? Fornecer as informações para o paciente, seja de forma oral, seja de forma escrita, informações sobre o procedimento, sobre a doença que ele existe, né? Vai ter a necessidade de se reduzir a competição entre o iodo radioativo e o iodo natural, então nós vamos ter que orientar a dieta hipoiódica. Se vai existir ou não, né, a interrupção da hormonioterapia, né? Definir as datas, solicitar os exames necessários, né, se eles já não foram solicitados pelo profissional que indicou. Relatar ao paciente as possíveis reações adversas que possam eventualmente acontecer com a iodoterapia. E uma dúvida muitas vezes muito frequente, principalmente mulher de idade fértil, é a respeito da possibilidade de gravidez futura. Então, esses assuntos a gente vai estar abordando ao longo dessa aula, né, no seu devido momento. A gente tem uma fichinha onde a gente vai anotar, né, os dados, né, dessa cirurgia, né, que tipo, se a cirurgia foi tireoidectomia total, parcial, o dado patológico, e a gente vai fazer o estadiamento PTNM, né? Essa é a primeira informação, a gente vai obter os dados da cirurgia desse paciente. Bom, aí, frente aos dados da cirurgia, a gente vai classificar em que estágio esse paciente se encontra, segundo o sistema TNM, a 8ª edição. O anatomopatológico da cirurgia, ele é o melhor momento realmente para se estadiar o paciente? Ele é um momento inicial, não é um momento ainda, não é o melhor momento. Esse estadio ele pode ser modificado se o paciente for submetido a uma PCI diagnóstica, ou ainda novas informações podem ser acrescentadas se o paciente for submetido a uma iodoterapia e se for realizado uma imagem de PCI após a dose. É importante também, né, que a gente avalie os riscos de recorrência desse paciente, baseado nesses critérios, segundo a American Thyroid Association, o conceito de 2015, né? Esses pacientes são classificados em baixo risco, risco intermediário, alto risco, e aqui toda a gama do espectro relacionado, né, às recidivas, né, dessa doença, né? O carcinoma, o microcarcinoma unifocal, né, geralmente tem uma taxa de 1 a 2%, e um paciente mais grave vai ter de alto risco, pode ter um risco de recorrência de 30% a 55%. Novamente, né, esse risco ele é estático? Não.
Quando, após a cirurgia, a gente realiza uma iodoterapia ou simplesmente uma PCI diagnóstica, essa estratificação de risco ela pode mudar. Uma outra coisa interessante que eu acho aqui, que muitas vezes é risco baixo, então a gente olha aqui, parece dar a impressão que isso aqui é que nem cabeça de bacalhau, que não existe. E ao longo depois dessas aulas, eu vou demonstrar para vocês que esses pacientes existem sim. Isso aí não é cabeça de bacalhau que a gente nunca vê. A gente vê paciente que muitas vezes sai de uma classificação de baixo risco e repentinamente vai passar por uma situação de alto risco, conforme a gente vai demonstrar possivelmente, né, na aula número 3, no vídeo número 3. Para se fazer a iodoterapia, é necessário uma dieta de restrição de iodo, para reduzir a competição entre o iodo natural e o iodo radioativo. Porque o iodo entra na célula tireoidiana através da proteína NIS, que não distingue quem é iodo radioativo e quem é iodo natural. Então, a gente passa, né, um preparo para esse paciente, basicamente com esses, o paciente tem que evitar o que está colocado aqui nesse slide. A gente agrega a esse preparo uma dieta de restrição de iodo, que é um pouquinho mais elaborada. Isso aumenta a eficiência de captação do iodo, né, pela célula neoplásica, porque ela não capta tão bem quanto a célula tireoidiana. E isso aí, normalmente, o paciente tem que seguir essa substituição do sal, evitar comer comida fora de casa, evitar leite derivado de leite, evitar frutos do mar, entre outras coisas, que o paciente tem que fazer isso geralmente por 2 semanas. Bom, tanto a iodoterapia como também uma PCI, existe a necessidade de se expor o paciente ao TSH. Essa exposição ela pode acontecer de 2 formas. Ou através da supressão da levotiroxina, que leva o paciente a sintomas do hipotireoidismo, ou através de forma exógena, utilizando-se o TSH recombinante, onde o paciente não vai ter o desconforto do hipotireoidismo. O uso do TSH recombinante, o Tyroge, que são 2 ampolas que normalmente a gente administra no paciente via intramuscular, ele está muito estabelecido na ablação de remanescentes, né? Então, se eu for exclusivamente fazer uma ablação de remanescente, fazer isso através da supressão de levotiroxina ou fazer isso através do uso do TSH recombinante, isso apresentam resultados similares, né? Um outro uso também muito reconhecido do TSH recombinante é quando a gente vai utilizar o iodo com objetivo terapêutico em pacientes de alto risco que já apresentam metástases iodo-captantes já previamente conhecidas e aonde a suspensão da levotiroxina ela está contraindicada porque isso pode levar a um avanço da doença. Os demais usos do TSH recombinante, né? O uso do TSH recombinante do Tyroge na terapia do carcinoma de risco intermediário, como terapia adjuvante, né, e outras possibilidades, é meio controverso. E o uso do Tyroge nessas situações, ele deve ser sempre indicado pelo médico assistente. Não é o médico nuclear quem vai definir se o paciente vai fazer de forma endógena, né, com a supressão da levotiroxina, ou simplesmente de forma exógena, usando o TSH recombinante. Porque isso exige a necessidade de se liberar o convênio, então o médico que assiste o paciente, ele deve recomendar de que forma ele deseja que essa terapia seja realizada. Bom, esse slide a gente já viu anteriormente em algumas aulas, né? Mas não é só a célula tireoidiana que capta, ou a célula neoplásica, que capta o iodo, né? Existem outras células que são capazes de captar o iodo, tanto o iodo natural como o iodo radioativo, mas não são capazes de organificar esse iodo. Então, o iodo não fica armazenado nessas células. Quais são
essas glândulas? A glândula salivar, a mucosa gástrica, a mama, glândula lacrimal, o plexo coroide. Qual é a relevância dessa informação? Isso aqui está muito associado principalmente aos possíveis efeitos colaterais que eventualmente o iodo radioativo podem provocar nessas estruturas, e isso a gente vai esclarecer ao longo desses slides. Então, a glândula salivar, mucosa gástrica, mama, principalmente, são capazes de captar o iodo, mas não organificam. Então, o iodo não fica armazenado nessas estruturas. Reações adversas após o uso do iodo radioativo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre esclarece o paciente, se vai ter reação adversa ou não. Geralmente, as reações adversas, elas são associadas às doses hospitalares. Geralmente, a gente interna pacientes com doses acima de 100, tá? Então, raramente uma reação adversa está associada a uma dose ambulatorial que geralmente a gente utiliza, que é uma dose de 30 mg. A reação adversa, principalmente as reações transitórias, geralmente aparecem em pacientes que vão internar, que vão fazer uso de doses de iodo radioativo superiores a 100 mg. A mucosa gástrica capta iodo e o iodo sai, né, no suco gástrico. Isso pode provocar uma irritação na mucosa gástrica e gerar uma gastrite, uma sensação de azia. Isso normalmente a gente resolve com facilidade usando os antiácidos convencionais, tipo omeprazol, pantopax, pedir para o paciente tomar leite gelado, bebida láctea gelada, isso dá uma sensação de anestesia na mucosa desse paciente, e geralmente isso é suficiente. Pode existir um efeito anti-inflamatório no remanescente de tiroidiano, né, gerando uma tiroidite actínica, dando no paciente uma certa sensação de desconforto na região cervical, dificuldade de deglutição. Isso geralmente responde a anti-inflamatórios convencionais. E a cialotanite transitória, sem dúvida alguma, é o efeito adverso mais frequente que aparece nessas situações. Então, o paciente fica com o rosto, né, o rosto dele incha como se fosse uma cachumba. E para evitar que esse tipo de situação aconteça e venha trazer efeitos permanentes na glândula salivares, o que a gente faz durante a internação? A gente usa estímulos para fazer com que o paciente salive de uma maneira bastante intensa, né? A gente faz uso de sucos cítricos, laranja, limão, acerola, caju, tangerina, abacaxi, tá certo? A gente usa também durante a internação comprimidos de vitamina C efervescente, né? Tudo isso são truques para fazer com que o paciente salive de maneira significativa, evite que o iodo fique parado dentro da sua glândula salivar, agredindo essa glândula salivar, tá certo? Porque se o iodo agride a glândula salivar, ele promove esse inchaço no rosto, né? Gera a parotidite, né? E se isso permanecer, isso pode, né, se cronificar e trazer problemas de salivação no paciente no futuro. Quando o paciente sai, a gente continua a orientar ainda por mais 7 dias o uso de suco cítrico, o uso de vitamina C efervescente e também o House, né, os House, para aquela pastilha House preta, para ele estar salivando, né? Um sintoma frequente de aparecer, né, é a perda transitória do paladar, né? Isso aqui também geralmente está associado também a doses mais elevadas. Geralmente, na base da língua, bem atrás da língua do paciente, algumas células gustativas podem ser destruídas, mas são células que se regeneram. O paladar desaparece por um tempo. Geralmente, o paladar que desaparece é o paladar para o gosto salgado, mas o paladar depois retorna posteriormente. É possível, às vezes, acontecer uma depressão medular transitória. A gente sempre recomenda, às vezes, a realização de um hemograma de 30 a 45 dias após isso, mas isso se recupera com bastante facilidade. E pode acontecer também uma hipofunção transitória das gônadas. Isso também é um efeito temporário.
Reação adversa tardia, a mais que se preocupa é a cialodenite crônica, né? O paciente ficar com uma parotidite crônica e ter dificuldade de salivação. Isso daqui está associado às doses hospitalares mais elevadas. Também esse truque de se utilizar suco cítrico, vitamina C efervescente, o uso de House, né, são truques que a gente utiliza e que amenizam de uma maneira relativamente boa, né, a ocorrência desse tipo de efeito colateral. Aparecimento de outros tumores, não existe risco, né? Mesmo para doses acumulativas, não existe comprovação científica que isso é válido. E alterações da fertilidade e o eventual teratogênese, isso existe um comportamento similar ao da população em geral, quando a gente compara pacientes que fizeram iodo radioativo para o tratamento do carcinoma de tireoide e pacientes da população em geral, né? Então, isso normalmente não tem grandes... As alterações da fertilidade eventualmente são recomendadas por alguns meses, nos primeiros 6 meses, geralmente. Quando é que a gente não deve fazer o iodo radioativo? Em situações de gravidez, né? Tanto a PCI como a iodoterapia, ela é contraindicada, né, a realização do tratamento ou da realização dos exames em caso da existência de gravidez ou da suspeita de gravidez. A exclusão da gravidez pode ser feita através do uso do beta-HCG ou simplesmente da utilização de uma história clínica, né? Sabe-se que a tireoide é formada a partir da 10ª semana de gestação. Se o iodo for administrado acidentalmente a partir da 10ª semana de gestação, existe risco da gente fazer uma ablação da tireoide do bebê e provocar um eventual hipotireoidismo. Administrações acidentais, que eventualmente possam acontecer antes da 10ª semana de gestação, nunca foram relatados, né, teratogênese relacionados a esse tipo de acidente. Mulheres em idade fértil, quando que ela vai poder engravidar? A radiação, ela afeta células que estão se multiplicando, tá? A exposição do ovário acontece principalmente pelo iodo que é eliminado, né, na urina e fica armazenado na bexiga. Então, se o paciente esvaziar a bexiga com frequência, né, esse grau de exposição, ele diminui, tá certo? E apenas os folículos que naquele período, né, eventualmente tiveram um grau de maturação ou de multiplicação celular, é que eventualmente pode serem afetados pela exposição radioativa do iodo. Por isso, a gente recomenda pacientes em idade fértil de evitar a gravidez, pelo menos por um período de 6 meses. Isso é uma recomendação empírica, existe alguns serviços que recomendam 1 ano, né? Mas isso aí, basicamente, é um período que ligeiramente é reconhecido pela grande maioria dos serviços de medicina nuclear no Brasil. Se o paciente estiver amamentando, é recomendado que o paciente interrompa definitivamente essa amamentação, porque o iodo sai pela saliva, tá? Sai pelo leite, desculpem. E o iodo saindo pelo leite, ele pode levar, né, então, esse iodo radioativo para o bebê e isso trazer problemas relacionados à fixação desse iodo na tireoide do bebê, tá? Bom, toda dose acima de 50 mg/Ri, ela deve ser feita em regime de internação. Isso é uma exigência legal. A internação não é uma necessidade médica. Ela é exigida por conta dos cuidados relacionados ao material radioativo e para não expor os familiares à radiação sem necessidade. Por isso que interna. Não é uma necessidade médica, é uma exigência legal. Geralmente essa internação, ela dura em torno de 24 horas, pode às vezes durar até um pouco menos ou um pouco mais, mas geralmente na média em torno de 24 horas. Após a tireoidectomia total, a avaliação da medicina nuclear, né, existe a necessidade da suspensão da levotiroxina ou não. O paciente faz a dieta hipoiódica,
a gente faz os exames de planejamento e logo na seguida a gente faz a iodoterapia. Geralmente os exames que a gente pede, né, ao iniciar o procedimento de investigação é uma cintilografia de tireoide, T4 livre, TSH, tireoglobulina, anticorpos anti-tireoglobulina, beta-HCG. A tireoide simplesmente ela é realizada para se confirmar realmente a quantidade remanescente tireoidiano. Não é infrequente a gente receber anátomos patológicos de tireoidectomia total e encontrar uma quantidade significativa que às vezes não permite que a gente vá na sequência, porque isso mascara a PCI e isso traz outras consequências também, diminuindo a eficiência de uma eventual terapia, uma iodoterapia terapêutica ou adjuvante, né? Então a gente não pode ter muito resto tireoidiano, porque senão isso acaba muitas vezes interferindo até no sucesso do tratamento do paciente. Pacientes que fazem doses inferiores a 50 mCi não tem necessidade de internar. A dose pode ser feita em regime ambulatorial, tá certo? O paciente toma o iodo radioativo na própria clínica, tá certo? Vai ter a necessidade de algumas recomendações com relação à radioproteção, que a gente vai falar na sequência, tá? E o paciente não precisa internar. É muito raro a existência de iodoterapia em dose ambulatorial. Geralmente, uma vez iniciado a iodoterapia, a gente faz os exames na segunda, na terça, o paciente na quinta-feira, ele termina a PCI. Se realmente se confirmar a existência exclusiva de tireoide, ele é submetido a essa dose de 30 e posteriormente ele volta para fazer a PCI pós-dose no sábado, 48 horas depois. Quando a gente marca uma iodoterapia ambulatorial, normalmente a gente usa a dose de 30, porque está comprovado que para efeitos de ablação, uma dose de 30 ou uma dose de 100, ela tem efeitos ablativos similares, tá? Só que a dose de 30, ela serve exclusivamente para ablação, apenas para eliminar o tecido tireoidiano remanescente. Ela não trata nada. Uma dose de 30 não tem efeito adjuvante e não tem efeito terapêutico. Ela é exclusivamente uma dose ablativa. E sempre a gente avisa o paciente o seguinte: toda vez que eu proponho uma dose ambulatorial, essa dose ela é a confirmar, porque vai depender do conjunto de exames que a gente realiza anteriormente. Porque se os exames me demonstrarem que além da tireoide possa ter sobrado algo do carcinoma, essa dose não é realizada e a gente realiza na outra. Aí a gente decide a dose e na outra semana a gente interna o paciente para realizar uma iodoterapia ambulatorial, se os exames me demonstrarem essa necessidade. A iodoterapia ambulatorial, geralmente é a dose de 30, o objetivo exclusivo dela é a ablação dos remanescentes tireoidianos. Só serve para destruir tecido tireoidiano que a cirurgia não conseguiu tirar. Ela não precisa de internação e ela é praticamente isenta de efeitos colaterais. Ela usa o mesmo preparo da PCI diagnóstica e prolonga em apenas 48 horas o término do procedimento médico nuclear. E ela me permite a realização de uma PCI pós-dose que me melhora o estadiamento inicial e vai me tornar a tireoglobulina um marcador específico, permitindo uma acurácia no follow-up prolongado. O iodo pode ser administrado em solução ou na forma de cápsula, mas a administração do iodo sempre é via oral, seja ele em solução, seja ele na forma de cápsula. Uma vez que o paciente fez a iodoterapia, durante 7 dias ele vai ter que seguir alguns cuidados. Vai ter que evitar contato físico com gestantes e crianças de colo, contato prolongado e contínuo. Quando ele for usar o vaso sanitário, tem que fazer uma descarga de forma abundante.
é aconselhável se lavar roupas separadamente, utilizar e lavar pratos e talheres em separado dos demais utensílios domésticos. E essa orientação que a gente sempre recomenda ao paciente, em qualquer situação de dose de iodoterapia, é beber líquido à vontade, preferencialmente sucos de natureza cítrica, laranja, limão, tangerina, abacaxi, acerola, kiwi, né? A gente incentiva o paciente a usar vitamina C efervescente, tudo isso para evitar o efeito colateral relacionado à cialodenite, seja ela transitória ou ela tardia, né? Mas geralmente essa orientação que a gente faz mesmo depois de 7 dias tem ajudado bastante a gente a evitar que esse tipo de efeito colateral venha trazer danos permanentes à salivação do paciente. Bom, eu fiz a iodoterapia. O que eu espero que aconteça depois que eu fiz a iodoterapia, principalmente com finalidade ablativa? Eu posso ter uma resposta excelente, ou seja, cerca de 1 ano depois, mais ou menos, que geralmente é o tempo que a gente faz uma avaliação de PCI, geralmente é o tempo que a gente recomenda, né? O paciente não tem nenhuma evidência de bioquímica ou estrutural, quer dizer, nenhum exame de imagem demonstra a presença de neoplasia e muito menos se detecta a tiroglobulina. Pode existir ainda uma resposta bioquímica incompleta, quando eu tenho apenas níveis anormais ou crescentes de tiroglobulina ou anticorpos, sem conseguir definir a estrutura responsável por essa elevação em exames de imagem. Existe a resposta estrutural incompleta, onde eu tenho a evidência da doença estrutural e geralmente também associada, né? Geralmente acompanhada também a elevações da tiroglobulina. Os exames de imagem mais frequentemente utilizados no carcinoma de tireoide, sem dúvida alguma, é o ultrassom. É uma excelente ferramenta de imagem, tá certo? Pode ser utilizado ainda a tomografia de tórax, tá certo? A ressonância não é de uso muito frequente. E um outro exame bastante útil na definição da estrutura responsável pela elevação de uma tiroglobulina a partir da iodoterapia é o PET-CT, tá certo? Até hoje, todas as perguntas que eu fiz ao PET, ele acabou me demonstrando quem era a estrutura responsável pela produção de uma tiroglobulina. Então, às vezes, a gente não consegue definir o responsável porque, de repente, a gente não usou o exame adequado de imagem para descobrir quem é o responsável pela produção dessa tiroglobulina quando não existe mais o remanescente tireoidiano. Basicamente, né, aqui eu tenho uma PCI, né, com remanescente tireoidiano, né, aqui 2 focos em leito tireoidiano, aqui estômago, né, bexiga, que às vezes captam fisiologicamente, né, são concentrações fisiológicas, às vezes pode aparecer também em cavidade oral, aqui em cima, né. Geralmente, a primeira PCI, após a iodoterapia, ela é recomendada geralmente em torno de 12 meses, apenas para se ter a comprovação realmente se houve ou não sucesso na iodoterapia ablativa. E a resposta esperada é isso, né? Ter a tiroglobulina indetectável, ter um TSH relativamente alto, anticorpos negativos e um T4 livre baixo, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho aqui uma PCI depois de uma iodoterapia realizada com sucesso e com uma resposta completa. Nem sempre uma PCI negativa significa necessariamente ausência de recorrência da doença. O ideal é que se faça sempre a dosagem da tiroglobulina juntamente, né, no mesmo período em que se realiza as imagens da PCI. Então, vocês vejam, aqui eu tenho 2 PCIs negativas, mas com respostas diferentes. Aqui eu tenho uma tiroglobulina de 1.342 em um paciente que não tem remanescente tireoidiano.
E aqui eu tenho um paciente sem remanescente e uma tireoglobulina indetectável, né? Qual o significado disso? Aqui eu tenho um paciente que tem, né, a presença de metástases, né? Metástases que não captam iodo, mas a elevação da tireoglobulina, ela me demonstra que existe tecido neoplásico presente nesse paciente, uma vez que não tem mais tecido tireoidiano, consequência à ablação que foi realizada previamente neste paciente. Bom, então, com relação ao procedimento, essas seriam as informações que a gente teria que esclarecer. Nós vamos encerrando por aqui esse vídeo número 2. No vídeo número 3, a gente vai, então, passar a demonstrar alguns casos selecionados de pacientes com carcinoma de tireoide. Agradeço pela atenção e vejo você no vídeo número 3 daqui a pouco. Muito obrigado.